Você não pode comparar a justiça de Deus com os padrões de justiça de alguma comunidade, seja ela qual for. Você não pode comparar os padrões de justiça de Deus, a retidão, o que Deus chama de reto, com aquilo que as constituições de alguns países determinam como justo. Nós sabemos que a Constituição brasileira não bate com a Constituição de um país muçulmano. E que muita coisa que está escrito lá na Constituição de um país islâmico seria tratado como injusto se comparado com o nosso padrão. E assim são as sociedades. Cada lugar do mundo tem um padrão de justiça. E a gente fica imaginando que possa ter um governo mundial, uma ordem mundial, que unifique isso e que nós tenhamos um padrão de justiça para todo mundo. E aí eu vou dizer para vocês, comparado com a vontade de Deus, seja qual for o assunto, por mais que o homem se esforce, ele vai conseguir constituir um desenho constitucional de qualquer documento do que é certo e do que é errado com justiça? Não. E aí, justiça e fé vieram juntas no texto porque elas estão caminhando juntas e não podem andar separadas. E aí eu gosto de provocar as pessoas, eu imagino que vocês serão provocados também, com o conceito de justiça, quando Deus determina que o povo A, o povo B ou o povo C, no Antigo Testamento, seja retirado daquela terra para que aquela terra seja ocupada pelo povo hebreu, e ele manda fazer todo tipo de limpeza naquela região, para que não sobre nada do povo anterior no local, isso, segundo as constituições da maioria dos países de hoje, seria injusto. Mas quem é que enxerga o propósito de Deus em todas as coisas? Se você não crê, você não faz. Se você estivesse no lugar de Josué, e ele falasse, vai lá, invade Jericó e faça a limpeza da região. Aquela terra eu dei para vocês. Você fala assim, não, Senhor, não é justo. Desculpa, não é justo. Eu não tenho direito de fazer isso com aquele povo. Se você não consegue entender que Deus é perfeito em todas as suas ações e você não faz segundo o seu comando, desculpa, o seu fiel não aconteceu e você não considera ele justo. Eu vou além. O desafio maior de todos que nos fez estar aqui. Eu sei que essa daqui eu vou provocar muita gente. Eu pergunto, Jesus morrer na cruz foi justo ou injusto? Injusto, todo mundo fala. Se ele não morresse, nenhum de nós estaríamos aqui. E ele não teria ressuscitado. Os propósitos de Deus são perfeitos. Como é que você trata a justiça de Deus? Obedecendo. Com fé. Não compare a padrões desse mundo, senão você está preso a esse sistema. E perdoar. A melhor palavra desse contexto é perdoar, gente. Perdoar é muito legal. Perdoar é muito legal. Ele vai perdoar. A palavra perdoar é a phiemi, né, a palavra em grego, mas o que mais interessa é o sentido que eles usavam. Em que sentido eles usavam essa palavra? É igual a essa imagem. O aphiemi, para eles, era você ter uma pessoa que está presa e você vai soltar esta pessoa e vai deixá-la livre. Perdoar já é uma forma de linguagem que nós construímos. Mas na época ele falou aphiemi, e quando você falava aphiemi, o cara falava assim, é deixar ele livre. Deixa ele livre. Libera a pessoa. Não retenha mais essa pessoa. Por quê? Quando uma pessoa falha com você, ela
automaticamente, socialmente, contrai uma dívida com você. Ela fica sendo devedora. Perdoe as nossas dívidas, é dentro deste conceito. Ela falhou comigo, ela tirou algo de mim, tirou minha confiança, tirou minha alegria, tirou meu dinheiro, sei lá, material e imaterial. Ela se torna devedora. Enquanto você não a libera, ela permanece devedora. Então, o conceito é exatamente esse. Abre a cela das pessoas que você está prendendo na sua vida. Deixa elas irem, para que elas possam experimentar da graça de Deus e viverem a liberdade e escolherem a salvação, porque não tem nada que alguém possa estar devendo para você que de fato faça falta na sua vida, porque tudo que você tem vem de Deus. Libera. Mas ela não se arrependeu. Libera esta pessoa para que ela possa alcançar a graça. Porque enquanto você a retém, você está carregando ela consigo, você está escravizando esta pessoa para você. É o que a expressão diz. É o que o Pai Nosso diz. Perdoa assim como perdoamos. Se você não consegue olhar para as pessoas, a necessidade que elas têm de misericórdia e graça, e você não libera a misericórdia e graça, por que você está pedindo misericórdia e graça sobre a sua vida? Tem parábolas falando sobre isso. Poxa vida, acabei de te perdoar uma dívida gigante, e você foi lá e encerrou na prisão o cara que te devia infinitamente menos do que você devia para mim? É isso que o FMI está falando. Só que ele está falando que Deus nos libera, nós estamos libertados, estamos livres daquelas coisas. E nós precisamos também assumir a posição desta liberdade. Nós precisamos andar como livres. E aí, quando nós somos libertados do sistema de morte, quando somos libertados desse sistema de valores que só nos conduz à morte, quando somos recolocados no sistema que nos traz vida, e vida abundante e vida eterna, nós precisamos viver essa vida nova. Nós não podemos andar como se estivéssemos presos e escravizados, como estávamos antes. Paulo fala muito disso. Por que você anda como se estivesse ainda no mundo, dentro do sistema do mundo, escravizado pelo mundo? Você foi perdoado, você foi restaurado? Por que você se comporta como se ainda estivesse lá? Eu não estou entendendo. Você tem ou não tem uma experiência com Deus? A próxima. E aí ele fala que vai nos purificar de toda a injustiça. No conceito da palavra é fácil, né? Injustiça é o que não é justo. Mas dentro do conceito que a gente acabou de aprender, o que é injustiça? Se justiça é 100% do que Deus é e quer, tudo aquilo que não é da natureza de Deus, tudo aquilo que não é vontade de Deus, é injusto. Tudo, por mais belo que pareça. Imagina Pilatos chegar e falar assim: eu não vou deixar Jesus ir para a cruz, está proibido. E o povo todo bateria palmas. Jesus não foi para a cruz. Jesus, rei dos judeus. Injusto. Não teria derrotado as trevas. Não teria enfrentado a morte. Não teria ressurgido. Não estaríamos aqui para glorificar o nome de Deus. Porque estaríamos presos a um sistema chamado mundo, político, econômico, que não nos leva à eternidade espiritual. Injustiça. Adiquia. Justiça, de quê? Diquia. Injustiça, adiquia. Fora dos padrões de Deus. Eu estou vinculado aos padrões de Deus. Então, tudo que está fora do padrão de Deus, eu não sigo. Não importa. Pode dar o exemplo que você quiser. De cor, de trabalho, de relacionamento. Dá o exemplo que você quiser. Está no padrão de Deus? Justo. Não está injusto. Pode ser dar comida para uma criança com fome. Pode ser ajudar um faminto, um doente. Pode ser distribuir dinheiro aos pobres. Pode ser uma ONG dedicada exclusivamente a suprir todos os déficits sociais que a nossa sociedade
vive e convive, se não for por meio da vontade, do padrão de Deus. Isto não trará justiça, ainda que mate a fome, ainda que supra necessidades, ainda que restabeleça a saúde. O texto está dizendo. Mas Marcos, não faz sentido? Faz sim, porque a premissa de toda a conversa é que a nossa vida extrapola esta vida que a gente vive aqui hoje. Ela extrapola os limites da vida cronológica. Nós estamos falando de uma eternidade. Se Jesus Cristo não morresse na cruz e não ressuscitasse, não haveria vida eterna, não haveria a ressurreição dos mortos, não haveria eternidade. Jesus morreu jovem. Que dó, que injustiça. Não, Ele reina eterno e glorioso, está ao lado do Pai. E quem lê lá em Apocalipse, no capítulo 1, também João revelando, o mesmo João que está nos ensinando isso, vai concluir como Jesus está numa situação plena, totalmente restabelecida em sua glória, e numa glória ainda muito maior, porque Ele não fez conta desta vida. Ele não fez conta de ter uma vida saudável na carne e a mais longeva possível. Ele fez conta de fazer toda a vontade de Deus a todo tempo. Pai, se for possível, passa de mim essa hora. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. E foi. E ele foi morto. E hoje ele está numa situação incomparável. E todo aquele que nele crer também estará.